Tá indo. Oi, Olá, Eric. Tudo tudo bem? Tá bem, boa? querida? A minha iluminação tá boa? Tá tudo ótimo. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, tô sim. Ótimo. E você tá bem? Graças a Deus. E você? De casa nova? De casa nova, no meio do mato agora. Quase Eita, coisa chegando em boa. Resende, né? A gente não tá no meio do caminho, mas a gente tá na estrada, né? Que vai. Que legal, que legal. E já se habituou a essa nova realidade, né? Porque meio do mato é bem diferente de São Paulo, né? Sim, não, né? Porque também a gente está vivendo uma nova realidade, não, né? A gente está vivendo tudo diferente agora, né? Então, o que normalmente se faria de se conviver, conhecer as pessoas, a gente também não está passando, porque aqui também está em quarentena total. Ninguém nem tá, só sai da casa o pessoal para caminhar, mas nem o contato é mínimo entre todos nós até, né? Então, Aham. aqui o pessoal está seguindo à risca assim essa questão, sabe? Então, ainda vai demorar um pouquinho assim, mas aos pouquinhos a gente vai se habituando, né? E tá muito frio aí? Às vezes está fazendo frio, às vezes está fazendo não calor, mas só aquece um pouquinho, assim. Mas é o famoso outono, né? Chegando no inverno agora e aí cada dia vai ficando mais frio, vai anoitecendo mais cedo. Eu ia até fazer lá fora a live, só que a minha irmã mesmo virou e falou: Mas Eric, tá outono, né? Aí você vai anoitecer no meio da live. Eu falei: Putz, é verdade, não dá para anoitecer no meio do sair correndo com o celular na mão, assim, tudo, né? Ai, que legal, que legal. Que bacana saber que vocês estão aí, né, num momento mais introspectivo, cuidando de vocês. É muito prana, né? Muito ar puro aí. Isso é muito legal, isso é muito bom, né? Vai dar até uma boa overdose. É, Esse quando momento, eu essa vim pra palavra, ela é cá, ótima, né? é, quando eu vim morar aqui em Resende, eu também achava que eu ia ficar bem no meio do mato, mas a gente está na cidade, né? E o bairro que eu moro é um bairro novo, então quando os meus pais mudaram para cá, era um bairro que tinha uma ou outra casa. Agora o negócio está ficando meio movimentado. Então tem obra para tudo quanto é. Não tem tranquilidade. Se a gente quiser um pouquinho de Sei, sossego, tem que pegar a serra e ir para um lugar, assim, uns bairros mais tranquilos, porque. Mas é perto, enfim, é perto, entendi. não é como a gente fazia em São Paulo, né? É, não, aqui a gente Mas está na Ecovila, que é distante. Para mim é perto, né? Porque todo paulista. acho que deu Desculpa, um. voltei. Oi. É que para quem é paulista, paulistano e nasceu na cidade de São Paulo, a gente tem um péssimo costume de achar que tudo que é longe é perto. É, porque a gente se acostuma com Verdade. aquele trânsito maldito, é verdade. E aí a gente se acostuma, né? Então, para a gente é perto, porque para a maioria das pessoas é longe. A gente está a uns 30 minutos da cidade, assim. Para mim é do lado, assim, 30 minutos eu tenho da É, minha casa para Paulista. Então, é tipo, isso é verdade. Quando as pessoas falam aqui pra mim, não, mas é do outro lado da cidade, é longe, o outro lado da cidade, a gente, sem trânsito, a gente deve levar uns 15 minutos. Então, não é tão longe assim, né? Mas a mas gente isso é tem um que mau entender costume. também. É um mau costume de quem viveu na Exatamente, cidade de São Paulo, né? exatamente, exatamente. Bom, acho que já tem um pessoal aí, O pessoal está entrando né? aos Dá pra gente. pouquinhos. É um horário também que o pessoal deve estar retornando, né, dos seus trabalhos ou Sim, sim. finalizando os seus home offices. Aqui em Resende a gente já tem algumas coisas funcionando. A maioria, né, do comércio já está Uhum. funcionando. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas já tem muita gente na rua. Tem Aí muita depende coisa da aberta, tem cidade, muita né? coisa. Tudo vai depender de como foi a proliferação na cidade ou no estado. Isso vai depender. Isso agora a gente vai começar a ter que se acostumar com. Isso vai ser uma normalidade. Cada região do Brasil, em cada momento, vai estar diferente e tudo mais. É assim que a gente vai viver agora. O que a gente tem aqui de preocupação é porque a gente está numa cidade que é meio caminho do Rio de Janeiro e de São Paulo. Sim. Então você tem todo o Vale do Paraíba, tem o sul de Minas e é uma região turística. Então, Uhum. se não tomar cuidado, o negócio vai complicar por aqui. Em algum momento vai complicar. O que não chegou de tão extenso, pode ser que fique extenso em algum momento aí, nessa ida e É, vinda do povo, né? exatamente. E aí, pro- Bom, agora vamos para esse novo projeto aí, como estamos?
Então, bom, para quem não me conhece, né, gente, eu sou a Tita. Na verdade, meu nome é Mariana, mas eu recebi uma iniciação há um tempo atrás. E recebi o nome de Titananda, se escreve com CI, né? Mas se pronuncia Ti, e todo mundo me conhece como Tita. E ficou Tita, e Tita pra lá, e Tita pra cá. Às vezes me chamam de Mariana, eu olho pro lado, será que é comigo? Será que não é? Mas isso acontece bastante, né? Com Badri, por exemplo, com Sim. Câmara, eles me falam a mesma coisa. E eu vim para Resende já faz 4 anos, vai fazer 4 anos agora. A gente tem um espaço, uma escola de Yoga e Ayurveda, né? Tivemos já vários workshops aqui. E agora a gente está vendo com essa parceria legal aí do curso de formação de Ayurveda para cá, né, Eric? Isso, exatamente. Eu Agora acho que vamos vai ser embora, bem né? bacana, mas eu acho que vai ser bem bacana porque, assim, a gente está numa região muito, muito legal, muito centralizada entre o sul de Minas, né, São Paulo, Rio. E quando o pessoal de Resende precisa fazer algum curso, isso aconteceu comigo também nesses 4 anos que eu estou aqui, a gente precisava se deslocar. Então, eu fiz cursos em São Paulo, fiz cursos no Rio, coisas assim de uma vez por mês ter que ir para São Paulo, uma vez por mês ter que ir ao Rio, ou às vezes mais vezes no mês, né? Então, é uma oportunidade de quem é da região poder vir para cá. Não que São Paulo, Rio de Janeiro seja longe, mas é aquilo que a gente está falando. Você chega em São Paulo, você tem mais 2 horas para chegar em algum local. O Rio de Janeiro também é super complicado. A gente tem mais ou menos 1h30 para chegar no Rio, mas aí você tem que atravessar a Avenida Brasil, e é trânsito, aquela coisa toda, né? Então, o fato de estar aqui é muito legal. E a gente está fazendo isso com muita prudência também. É uma coisa que eu acho muito importante falar. A gente recebe muito convite para levar o curso de Ayurveda do Naradeva para vários estados e várias cidades. E é até legal a gente falar um pouco sobre isso, ou eu falar rapidamente, porque o Instituto, a gente tem consciência de que existem muitos outros cursos de Ayurveda no Brasil, e a gente tem uma consciência que a gente não quer chegar também em locais para ficar disputando espaço. A ideia é que exista espaço para todo mundo. E esses locais estratégicos são locais que não têm tantas atividades, e também a gente faz questão de estar fazendo essas parcerias com ex-alunos nossos, que é uma forma de pensar da nossa equipe, do Instituto mesmo. Então, por exemplo, hoje todo o corpo docente do curso do Naradeva são ex-alunos do próprio Instituto, sabe? Inclusive eu também sou aluno do Instituto, né? Por mais, eu não estou lá desde o começo do Instituto, eu fui aluno do Instituto também, né? Então, isso e é sempre muito foi... legal, Oi, porque pode falar. essa proximidade que vocês, né, os professores, o corpo docente, dão para nós alunos, isso é muito legal, né? Essa proximidade, porque a gente quando entra num curso, numa atividade nova, a gente tem aquela impressão de que o aluno está aqui, o professor está lá, né? Lógico, tem a questão do respeito, mas tem um distanciamento. E eu acho que no Instituto não, a gente tem uma proximidade muito bacana com todos os professores, com todos os funcionários, isso é muito legal. Não, e as pessoas às vezes até se assustam, né? Às vezes, Eric, mas eu posso mandar uma mensagem para você? Eu falo, claro que pode, por que não, né? Eu sou professor, antes de tudo a gente entende que um professor ele está disponível para o aluno. Claro, dentro de muitas aspas, mas a gente está ali, né, para responder dúvida, para interagir. Isso como a gente foi mostrando isso em sala de aula, e esses professores hoje foram alunos em algum momento, meio que todo mundo pega a ideia, né? E vai se juntando pessoas que pensam igual, que gostam disso também, que gostam de fazer esse tipo de ação. E essas parcerias com ex-alunos, isso só tem a fortalecer, porque a linguagem é muito próxima, são pessoas que a gente sabe que tem uma cabeça parecida, então fica fácil trabalhar. Pessoas que têm o Ayurveda como um princípio de vida, isso para nós é extremamente importante também, esse princípio de vida do Ayurveda, do respeito ao próximo, de entender do respeito ao próximo antes de tudo. Então, tudo isso assim só foi se somando e agora a gente está chegando aí. Ai, que legal. Ô, Eric, e Fale. por que... Eu tenho uma lista de perguntas aqui, Tá à né? Não vontade. sei se vai dar pra gente terminar em uma Só live. quero entender por que a minha luz ela tá ficando, ela tá indo e voltando. Deixa eu só fazer. Não é não. Bom, deixa assim. Não, aí ó. Pode ir Dá pra perguntando, te pode ver, perguntando. tá tranquilo. Tá tudo bem. As pessoas me perguntam assim, nossa, mas por que uma formação tão extensa
né, de 2 anos, e eu falo que não é nada perto do que é a Ayurveda e a gente vai ficar a vida toda estudando, mas por que não uma coisa mais rápida? Porque a gente vê que tem muitos cursos por aí de algumas horas, de 2, 3 meses, né? Então eu acho legal também, eu queria te perguntar isso para você dar essa resposta com mais ênfase, já que a formação vem do Instituto, né? E você faz parte do Claro. Instituto aí. Claro, a primeira coisa que a gente tem, é legal sempre a gente falar, quando a gente fala de Ayurveda no Brasil, que é uma profissão, a profissão do terapeuta ou do ayurvedista, né, do praticante de Ayurveda, é uma profissão que ela está em desenvolvimento no Brasil, ela é muito jovem. Por ela estar muito jovem, vocês vão encontrar no mercado, assim, no mercado normal do Ayurveda, né, nesse que a gente vive, vocês vão encontrar vários tipos de curso. Como ainda não existe uma legislação, eu não sei se vai existir ou não, e nem é a questão aqui, é só para poder entender o conceito, a gente entende que tem cursos menores, cursos maiores. Eu costumo explicar da seguinte forma, eu acho, no meu ponto de vista hoje, existe no Brasil cursos de formação, onde ele tem um enfoque de formar você um novo profissional para trabalhar na área, ponto um. E existem cursos que seriam somente de autoconhecimento. Não que o Ayurveda, no curso de formação profissional, ele não tenha a parte de conhecimento. Não existe formação de Ayurveda sem autoconhecimento. Então esquece. Mas o que é importante é lembrar que existem hoje cursos que têm um enfoque não formar novos profissionais, mas um enfoque das pessoas entenderem como usar aquelas ferramentas a benefício próprio ou a sua família, coisas pequenas. Como não existe assim, como chamar os cursos, às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? Então, tem cursos menores mesmo, mas é muito simples, né, gente? É só a gente pensar assim, para formar um profissional, a gente precisa de tempo de estudo, né? Um curso de baixa carga horária, ele tem um outro enfoque, né? Um enfoque, às vezes, somente de informar ou somente de ensinar técnicas básicas para você usar no seu dia a dia, o que normalmente a gente chama de rotina diária, rotina do Ayurveda, ciclos saudáveis, etc, etc. E cada um tem vários nomes aí que se chama para isso. A nossa ideia, não. A nossa ideia como a gente vem fazendo há algum tempo, né? O curso ele vem em evolução também, né? No nosso ponto de vista, não existe uma escola que não tenha um curso em evolução. Todo curso está em evolução. Tem muito aluno que pode estar assistindo o nosso aí de 10, 12 anos atrás. Se você ver o curso hoje, é um curso totalmente diferente. Mas, Eric, por que isso? Eu falo, mas por que tem que ser assim? Senão a escola fica empacada, né? Então a gente tem porque a vida, né, ela tá em movimento, né? Então a gente tem que acompanhar, é isso aí. Totalmente. Entendi. E hoje a nossa ideia com a formação é formar profissionais para trabalhar com a Ayurveda no Brasil. Então ela tem uma roupagem de formar, né? Agora não tem a parte do autoconhecimento. E é importante essa carga horária, porque essa carga horária, por incrível que pareça, ela ainda é pouca. Se a gente for comparar com a parte do Ayurveda que existem nos cursos de formação na Índia, universitários, os maiores cursos de Ayurveda no Brasil, que o nosso se inclui dentro da carga horária, a gente tem 1/3 da carga horária do que tem lá na parte de Ayurveda. Lembrando que uma formação acadêmica de Ayurveda na Índia, ele tem a parte de Ayurveda e tem outras questões como saúde pública e outras questões mais que envolve ali, que aí incha a carga horária. No Brasil, os maiores cursos de Ayurveda a gente tem no máximo de 1.500 horas. 1.500 horas, se a gente for pegar o que tem de Ayurveda numa faculdade na Índia, a gente não chega nem a 1/3. Ainda falta algumas horas para concluir 1/3. Então é pouco ainda que a gente está estudando, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde, a gente está falando de ciência da vida, né? 1.500 horas, eu ainda acho que não é o suficiente para formar um profissional. E muita gente acha que eu sou louco, mas Eric, o curso é de vocês. Eu falo, mas gente, a gente tem que ser realista no que a gente está estudando. Se a gente não for realista, a gente vai estar vivendo uma ilusão. 1.500 horas é o suficiente. Ainda não é o suficiente. Eu acho que ainda os cursos, o nosso curso e os outros cursos têm muito ainda o que crescer no Brasil. Por enquanto é isso que a gente está conseguindo oferecer. Então a gente vai oferecendo como que está no mercado. E ao pouquinho o mercado ele vai se amadurecendo e os próprios alunos vão pedindo mais carga horária.
que é uma das coisas mais legais do Ayurveda. A gente só chegou a ter esse curso como é hoje por causa de vocês, que são os alunos que no final do curso, Eric, podia ter mais essa matéria. Eric, eu queria mais isso. Sabrina, eu queria mais isso. Badri, você não acha que seria melhor isso? E aí a gente, nas nossas reuniões, a gente vai trocando ideia, vai colocando no papel o que é viável, o que não é viável, e vai aumentando e melhorando, né? Eu acho que essa pedagogia é muito importante porque depende do mercado, né? Não adianta... Eu tenho uma utopia de um dia ter um curso universitário de Ayurveda no Brasil, 4 anos e meio, com estágio e tudo. Mas a gente não tem público suficiente para isso. A gente tem que ser realista. O Ayurveda ainda é muitas pessoas, mas ainda é pouco para a gente ter formações nesse quilate, nesse nível, porque a gente nem tem corpo docente para poder ter um bacharelado nesse nível. Então a gente tem que entender que também que a coisa, cada um no seu tempo, né? Mas é um curso para formação do que hoje a gente se enquadra no Brasil de terapeuta. É um nome que é dado, é um nome guarda-chuva, para quem não sabe. Nomes guarda-chuva são nomes que incluem várias profissões no mesmo título, né? Então, é o terapeuta onde hoje o Ayurveda se enquadra. Amanhã pode ser que mude a nomenclatura. Eu sempre gosto de falar nisso, porque quando a profissão está em desenvolvimento, muita coisa pode acontecer, né? É terapeuta. Amanhã, sei lá, não pode usar o terapeuta porque tem um grupo mais antigo que se usa. É assim que funciona, gente. Isso é confuso pra caramba, é cansativo. Vocês não sabem pra gente que tá no meio o quanto é cansativo isso, né? Então, mas a gente vai dançando conforme a música. Mas o curso tem uma forma... O enfoque é formar profissionais, claro. Não, e eu falo, são 2 anos, mas tem os 2 intensivos, né? E são muito intensos e são muito legais, né? Eu lembro vai ficar mais intenso agora, que a gente está mudando totalmente todos eles por causa da nossa mudança para essa região, que tem aqui um cinturão ecológico que vai até perto de onde você está, na verdade, para quem não sabe, né? Piracaia, Atibaia, e ela vai vindo toda pela Serra da Cantareira, Mantiqueira, que vai embora, né? Vai chegar aí, né? Porque a gente vai pegar tudo o Vale do Paraíba, né? E vai embora. Mata Atlântica ainda. E a gente vindo para esse lado, agora os camps vão vir para cá também. Onde vai mudar algumas dinâmicas do camp também, para melhor, né? A gente está melhorando sempre. Não, mas é muito legal. Eu lembro do intensivo de inverno, que o Paritoshi, a gente ficou com ele... 4 dias, dos 10 dias de intensivo, nós ficamos 4 dias estudando o que a gente pode dizer que é febre, né? E ele falou, gente, vocês estão estudando 4 dias. Eu, na faculdade, estudei febre por 6 meses. Então, imagina, né, a carga horária disso daí, o quanto de aprendizado a gente tem pela frente, né? Claro. A gente não pode negar. A pessoa pode falar, mas não é pouco? Mas o que a gente tem hoje. A gente tem que ser realista com o que a gente tem e o que a gente pode. Eu queria ter um semestre só sobre Diwara, que é febre. A questão, eu quero ver as pessoas estudarem 6 meses de Diwara. Tem essa outra mas é questão, muito interessante. Né? Ô, Eric, e como que nasceu o Ayurveda? A gente fala, até brinquei hoje aí, alguém fez uma postagem publicando nossa live e falou Ayurveda, a origem, né? Eu achei bem legal esse a origem, da onde surge tudo isso daí. O Ayurveda, assim, eu costumo dizer que ninguém consegue falar exatamente de onde nasceu o Ayurveda. A gente tem várias fontes e várias ideias de onde poderia ter nascido o Ayurveda, mas eu prefiro ir para uma questão que eu acho mais lógica, que é em algum momento histórico ali, um momento histórico mesmo, eu coloco 4 possibilidades. Vamos para a lógica básica, né? O Ayurveda se desenvolveu em algum momento por uma questão de necessidade, essa necessidade pode ter vindo por uma questão de ou doença que assolou aquele território em algum momento, ou por guerras, que a gente sabe que são momentos que se desenvolvem mesmo isso, né? É só ver o que está acontecendo hoje no mundo com a ciência. Precisou uma pandemia para que grupos de cientistas no mundo se reunissem para acelerar pesquisas que então já existiam, essas pesquisas, né? E elas estavam lentas porque as pessoas não se juntam para fazer em momentos de pandemia, de guerra, né? Quando é necessário. Existe uma outra questão que eu gosto muito, que aí vem por um lado muito mais filosófico, que em um determinado momento histórico está escrito isso até no Charaka, em alguns textos,
os Vaidyas, os especialistas se juntaram num congresso e discutiram largamente sobre o que cada um pensava sobre a vida, sobre a natureza, etc. É uma questão até lógica, porque isso é muito comum acontecer na Índia até hoje em outros formatos, mas é muito comum de tempos em tempos se reunirem grandes personalidades e eles colocam assuntos, esses assuntos ficam sendo dias sendo discutidos, se coloca no papel. Era feito desde aquela época e até hoje isso é feito. Isso é muito bom para quem estuda, por exemplo, Índia, Vedanta, Yoga, tudo isso. Vocês vão ver que na história sempre aconteceu isso. Shankaracharya, num determinado momento, vai lá onde tinha vários outros mestres, ele começa a discutir sobre os textos com eles. Isso acontece em várias histórias. E existe o que eu acho mais bonitinho quando eles contam no Ayurveda, que é assim, simplesmente era para acontecer dessa forma e pronto. Né? Mas o que é muito curioso é que qualquer formato que a gente for entender pela lógica, todos eles precisam da observação empírica. Então todos eles nascem da observação da natureza. Então todos eles vão nascer de um princípio básico, que é observar a natureza que está fora de nós e entender que aquilo é igual a nós. Né? E o que acontece nos dias atuais é justamente o inverso, né? Eu acho até curioso, tem gente que fala a frase assim, a natureza em nós, não sei se vocês já perceberam, nós e a natureza, não existe nós e a natureza, não existe a natureza e nós. Nós e a natureza somos uma coisa só, não existe duas coisas. Né? Eu estou falando muito isso nas lives para tentar bater um martelo muito no que está acontecendo hoje também. A gente fica preocupado, né? Nossa, um vírus, não sei o quê. Vocês já imaginaram que a gente pode ser um vírus do nosso planeta? A gente é o carrapato do nosso planeta nesse momento, porque eles são muito mais. O planeta é muito maior que a gente. A gente não controla tudo essa natureza. E o que no fundo o Ayurveda surge é observar esse macro, que é a natureza, que é muito maior que nós, e mostrar que nós podemos viver em harmonia com esse macro, que é a natureza, observando ela e entender que tudo que acontece nela acontece dentro de nós também. Então, quando a gente fala dentro do Ayurveda, na observação dos mestres que eles colocam nos textos, que aquela planta ela é mais snígrida, quer dizer, ela tem mais umidade, a gente entende que aquela umidade daquela planta, quando a gente vai ingerir aquela planta, vai criar umidade dentro de nós também. Isso veio pela observação básica. E isso existe em várias tradições do mundo, a gente não pode esquecer. Essa observação ela era muito comum. E é na observação que nasce a própria ciência moderna também. Eles começam a colocar a observação no papel e aí vai criando metodologias. E a gente poderia falar, mas no Ayurveda, então isso é a metodologia do Ayurveda? Exatamente. A metodologia que o Ayurveda criou de observar e de criar metodologias ayurvédicas, que existem essas metodologias dentro do Ayurveda, foi através da observação, que em algum momento eles começaram a fazer e colocar no papel. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque a Índia é um dos primeiros locais no mundo que eles começaram a escrever, a registrar algumas coisas. Por isso que é um dos motivos que se tem muita coisa até hoje do Ayurveda. Um outro ponto também que não deve ter, provavelmente é o que fez não se perder esse conhecimento, é o formato que a Índia tem de Guru Parampara, que é você ensinar método guru-discípulo, mas eles ensinavam através de decorar os textos. Então, em vez de você pegar um texto clássico, por exemplo, você vai pegar um texto aqui, como esse, que é o Ashtanga Hridaya, que é o texto base nosso do curso de Ayurveda, em vez de você ficar lendo ele, primeiro você aprendia a decorar ele para depois ser discutido esse texto. Então, dessa forma, esse conhecimento se mantinha também de alguma forma. Então, eram outras metodologias que eles tinham também de ensino e assim o Ayurveda foi se mantendo até chegar até nós. Então, hoje, nos cursos, a gente usa um dos textos clássicos como base, que é o Ashtanga Hridaya, que é assim que é recomendado se estudar o Ayurveda modernamente. Você começa pelo Ashtanga Hridaya e depois você vai usando os outros textos como apoio e aí depois você vai se aprofundando. No sul da Índia eles dizem assim, se você estudar o Ashtanga Hridaya e entender o Ashtanga Hridaya perfeitamente, você não precisa ler mais nenhum livro de Ayurveda.
Então eles fazem essa brincadeira. Mas não é simples não, tá, gente? Não esqueça, eu vou ler uma coisa e vou aprender. Não, não é tão simples não. Porque ele é um livro resumido. Então a gente precisa de outras referências, às vezes, para poder expandir aquele conhecimento. Né? Isso é bastante importante. Não, e é legal também porque esses clássicos são clássicos, né? O Ashtanga Hridaya, o Charaka Samhita, e que a gente estuda no curso é clássico do Ayurveda, não é uma outra, por exemplo, profissionais do Ayurveda que foram lançando os livros e a gente vai estudando em cima desses livros. Não, a gente estuda em cima dos clássicos, realmente clássicos, né? E a gente usa a metodologia que o Ayurveda recomenda. A gente entende que os livros modernos eles seriam como se fossem comentários, não deixam de ser, né, novas visões, e a gente usa essas novas visões para complementar o que a gente tem como clássico, é o que é chamado de comentários e tudo mais. Os clássicos eles já têm os comentários oficiais, que a gente segue, é claro, e você tem os autores modernos que vão complementar isso, mas a base, a coluna vertebral do curso é o texto clássico, sem sombra de dúvida. Não tem como. Não tem como estudar o Ayurveda se você não for estudar, porque ele é o guia, né? Ele é como se fosse um fio condutor que vai fazendo a sua mente entender. E aí vai tendo as ramificações, que aí a gente vai se distribuindo o assunto. Já me perguntaram também, então se eu estudar o Ashtanga Hridaya, eu já sei tudo de Ayurveda, não preciso fazer nenhum curso. Aí eu falo, legal, vai lá, tenta estudar o Ashtanga Hridaya sozinho. Tem muita gente que faz isso no yoga também, né? Eu conheço muita gente. Eu estudei um monte de coisa de yoga e tal. Você teve um professor? Não. Que bom. Por quê? A metodologia védica, a gente precisa do outro para nos questionar. O Ayurveda, no Yoga, no Vedanta, no Tantra, em tudo. Que é o quê? Quando a gente tem muitas vezes, o nosso papel de professor, a gente fala coisas dentro da sala de aula que não é que eu concorde ou não, mas é preciso ser falado para provocar dúvida, para provocar o questionamento, porque existe uma metodologia de ensino dentro do Ayurveda. Eu até fiz um bate-papo Quando foi? Terça-feira. Ontem, foi ontem, com o Fábio? Foi ontem, nossa, eu estou perdido. Ontem eu fiz um bate-papo com o Fábio, tá no Instagram do Naradeva, onde a gente estava falando de metodologia do Ayurveda, né, que é chamado de Tantra Yukti. Nessa metodologia, essa metodologia serve para muitas coisas. Serve para você escrever um texto, pesquisar o texto do Ayurveda, etc. E uma das coisas nessa metodologia é ensinar como você vai ensinar a técnica do Ayurveda. E um dos pontos é provocar a dúvida, provocar a reflexão do aluno. Sabe? Então, isso faz parte de quase todas as tradições. É muito importante ter o professor, a professora, alguém que você em algum momento vai confiar, né? Ou você vai se identificar melhor. E isso serve também de você estar ali. Eu tenho professor, eu não conheço um professor meu que não tenha tido um professor. Ninguém aprendeu simplesmente assim. Por mais que a gente lê, a gente tem que ter uma pessoa mais experiente que é o que vai ficar cutucando a gente, assim, sabe? E muitas vezes o professor ele está fazendo aquilo de propósito. E é bem comum mesmo, sabe? Para provocar você gerar dúvida mesmo. É muito comum ter aluno que passa meses e vem falar comigo. Eric, você falou um negócio em sala de aula que na hora eu não gostei muito, mas agora eu entendi perfeitamente, porque aquilo eu fui matutando, eu entendi aonde você queria chegar. Eu falei, que bom. Agora eu entendo que às vezes vocês falam algumas coisas que não é vocês, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, também não imagina que é um espírito, alguma coisa. Não é isso, não. É só uma metodologia que a gente quer chegar para provocar mesmo, porque os nossos professores fazem isso. Quantas vezes o Dr. Robert, eu pergunto uma coisa para ele fala, não sabe? Vai estudar. Na hora eu não entendo nada, mas depois eu falo, tá bom, faltou estudo. Aí eu leio, e falei, puta, tava ali a resposta na minha cara a todo momento, sabe? Ele só quis mostrar para mim que eu que não estudei direito. E tá certo. Vambora, né? Não, e eu acho assim que tem duas situações, porque a gente tem muita coisa, né? É tradução do sânscrito para o inglês, do inglês chegou em português, e o sânscrito tem muitos significados. Então, tudo vai ter um significado diferente. Né? Então, por exemplo, você está estudando o Sankhya e aí Shiva respirou 3 vezes. Então, a primeira respiração é o significado, a segunda é do significado, a terceira... Né? Então, a gente precisa de alguém para conduzir esse estudo, porque senão a gente não entende, nós humanos, com a nossa cabeça limitada. Não, agora imagina para nós professores, porque na metodologia de ensino existe também um ponto que a gente tem que levar em consideração a sociedade de onde aquela pessoa vive. Então
dentro de uma sala de aula, a gente tem que sempre colocar numa pluralidade gigantesca para que as pessoas entendam o que a gente tá falando, né? Até a provocação, que cada pessoa entenda dentro do seu mundo, né? Dentro do seu entendimento do que é vida, do que é sobrevivência, do que é comer, do que é viver, do que é trabalhar e tudo mais. Então, isso é uma responsabilidade nossa como professor. Tá lá na metodologia, né? Muita gente pergunta, né, por que vocês, o Naradeva, a nossa equipe, né, a gente fala muito sobre visibilidade, sobre igualdade e tudo mais. Eu falei, mas eu não falo, não é que nasceu com o Eric, eu falo porque está escrito lá também. Eu falo porque eu sigo essa ideia de entender as pessoas como indivíduos, entender que todos nós vivemos numa sociedade e precisamos viver numa sociedade, mas dentro da Ayurveda a gente enxerga as pessoas como seres individuais, porque senão a gente não consegue ver o que cada um é capaz, o que cada um pode e tudo mais, porque isso está ali na metodologia também. Uhum. Ô, Eric, e tem as pessoas quando me perguntam, eles acham que o Ayurveda é um tratamento energético, né? Então, por exemplo, olha, eu vou fazer um tratamento lá com o médico X por uma questão de saúde, mas a minha questão energética, tal, eu acho que eu queria tratar no Ayurveda. E aí eu falo, então, não podemos, eu não consigo ter uma separação do que é fisiológico e do que é energético dentro do Ayurveda, né? Como é que você vê isso, assim? Não dá para separar. A partir do momento que a gente separa, a gente vai começar a criar uns Frankensteins da vida, né? O que já existe dentro da medicina chinesa, a gente não pode negar, com todo respeito à pesquisa moderna, com a acupuntura, é um Frankenstein, né? Você tira da matriz e você cria uma outra metodologia de enxergar aquilo e você simplesmente anula a metodologia base de onde saiu aquilo. Fazem isso com o yoga também, né? O yoga, em algumas metodologias, ele se transforma em atividade física. Ele deixa de ser yoga, se pega aquela técnica e se transforma numa outra técnica com uma outra roupagem. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter muito com a Ayurveda, porque isso já existe dentro do Ayurveda, são essas roupagens que são dadas para o Ayurveda, e isso vai continuar existindo. E quando a gente desvincula a parte energética do Ayurveda, nossa, a gente perde, né, a gente perde uma parte importantíssima. E é muito complexo, porque não tem como separar, né, mas a gente tem que entender que o Ayurveda é físico também. Quando a gente fala dosha, quando a gente fala dato, quando a gente fala srota, quando a gente fala agni, que são palavras que correspondem a sistemas funcionais do nosso organismo. Só que é uma outra metodologia e uma outra classificação só que eles fizeram. Dosha, infelizmente, virou de uma forma de explicação que parece mais horóscopo. E, assim, antigamente eu até brincava, eu falava assim, com todo respeito aos astrólogos, aí uma astróloga amiga minha falou assim, você não precisa pedir todo respeito, porque não é todo astrólogo que gosta também daquilo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero entrar nessa questão, mas é só um exemplo, né? Ele se transforma numa coisa extremamente simples, o Ayurveda, como é aplicado, assim, em muitos locais, e ele acaba virando, tipo assim, com muito respeito, como se fosse caixinha, sabe? Aqueles questionários horrorosos que não servem para absolutamente nada. Aquilo mais atrapalha quem quer trabalhar com a Ayurveda. Pode até ser a porta de entrada para muitas pessoas a conhecer o Ayurveda, e espero que seja a porta de entrada por pouco tempo e que depois ela conheça profissionais que possam conduzir ela a um conhecimento legal do Ayurveda, né? Mas eu não vejo como separar, assim, sabe? Eu vejo que é possível criar Frankensteins da vida, e Frankenstein não é negativo falar não, tá? É uma forma normal de se falar, que é quando você começa a misturar várias coisas. Mas o Ayurveda não tem como separar. Ele é físico, ele é energético também, e ele é mental. A vida não tem como a gente separar isso. A questão toda é que na vida a gente não pode separar isso, né? Porque eu acho, né, a gente... nessa cidade moderna, né, nessa questão toda que a gente vive hoje, não se dá atenção à mente, né? Se dá atenção ao corpo e à saúde do corpo, e o que não é saúde do corpo é mental, é psicológico, então já é uma ansiedade, uma depressão. E as filosofias, né, as ciências como o yoga, o Ayurveda, Jyotisha também, se trabalha e se tem uma visão muito profunda da mente.
Porque a mente vai te causar muitos problemas de saúde se ela não estiver equilibrada, né? Então, é isso que eu falo quando a gente está falando de yoga. Yoga é para cessar as flutuações da mente. Então, a gente pratica yoga para a mente, não para o corpo, né? Uma coisa vai estar relacionada à outra em algum momento, né? Mas você falou uma coisa que eu gostaria de pegar o gancho, que é o maior problema hoje. Foi uma conversa até que eu tive com a Gabi, que é uma ex-aluna nossa, que a gente vai estar entrevistando também na semana que vem aqui no canal do Naradeva, ela é psicóloga, e ela falou uma coisa que eu concordo plenamente. Por quê? Qual é a diferença quando a gente fala yoga, ayurveda, para o que a gente costuma falar sobre a mente? Quando a gente fala de mente hoje em dia, a gente quer encontrar um nome para dar para o problema que a pessoa tenha. Então, nem se discutiu ainda quem é a pessoa, não se discutiu, não se fala a vida da pessoa, não se fala nada, só tem que achar um nome, tem que dar um nome, né? Você tem que falar, a pessoa é ansiosa, a pessoa é depressiva, é depressivo nível não sei o quê, aí começa a se criar nomes, se juntar nomes, é isso, né? Porque as pessoas, elas não estão preocupadas no estudo de entender a pessoa, ela quer classificar as pessoas. Quando no yoga e no Ayurveda, a gente não quer classificar as pessoas, a gente quer entender a pessoa. A gente quer entender aquele indivíduo, como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa vive. O nome que vai ser dado para aquela desarmonia, sinceramente, é o que menos importa na hora que a gente está conversando com aquela pessoa. As nomenclaturas não são importantes. As nomenclaturas são importantes para nós que estudamos e precisamos, é que a gente tem muitos nomes para decorar e muitas formas de se entender a mente, as doenças, e isso serve muito mais por uma questão teórica ali, técnica de estudo. Na hora que a gente vai ver ali o paciente estudar, a gente quer entender a pessoa, sabe? O nome que é dado é o que menos importa ali, a gente quer entender a pessoa, a mente da pessoa. Por exemplo, vem uma pessoa com ansiedade. Não vem uma pessoa com ansiedade. Cada pessoa que vai vir com ansiedade vai vir com questões totalmente diferentes. A classificar se a pessoa é ansiosa ou não, ter esse título, para mim é o que menos importa. E eu estou falando de coração mesmo, porque é assim que a gente vê no Ayurveda, sabe? Não é nem, veja, não é nem desmerecer essas nomenclaturas, porque elas são importantes para questões técnicas, de estudo, etc. Mas na hora ali do coração com coração, que eu costumo falar, que é o que serve na consulta do Ayurveda, a gente tem que entender o indivíduo, né? O que ele tem para trazer para nós. Porque se é só classificação de nome, todos nós vamos em algum momento ser ansioso, todos nós em algum momento vai ter momentos de depressão, todos nós vamos passar por tudo isso. Mas qual é o seu estado agora? Como que você está nesse momento? Como você está encarando a sua ansiedade nesse momento? Como você lida com isso no seu dia a dia? Sabe? Então, isso é bastante importante a gente conversar. É parar de querer classificar e a gente tem que trazer essa parte coração do Ayurveda, que é muito importante, que é o querer entender o próximo, querer entender a pessoa. E o que eu acho que ficou muito voltando à sua outra pergunta, a questão da espiritualidade, né, do corpo físico e tudo mais, e uma das coisas que hoje as pessoas querem mais saber é, em vez de querer se auto-entender, que é só saber de nome. É o que a pessoa chega numa consulta de Ayurveda e já a primeira coisa, qual é meu dosha? Eu falei, nem te conheço. Tem a menor ideia. E eu pergunto assim, mas por que você quer saber qual é o seu dosha? O que vai mudar na sua vida, né? Porque... aí eu pergunto, se eu falar o seu dosha, exatamente isso. É que chegou agora. Exatamente. Às vezes eu pergunto, e se eu falar o dosha, vai mudar o quê? Aí a pessoa fica olhando para mim, tipo, tá vendo? Porque a gente... É um trabalho de se autoconhecer para entender isso. Porque por mais que eu fale que a pessoa é pita, capa, vata, pita, capa, vata, pita, sei lá, número 3, 4, existem várias formas de se classificar isso. As escolas foram mudando, né? Mesmo se eu falar isso, o entendimento para a pessoa no dia a dia se autoconhecer e entender o que é o seu pita, o que é o seu vata, o que é o seu capa, é ao longo do caminho do Ayurveda do autoconhecimento, né? Então, o meu Kapha, o meu Vata e o meu Pitta, por mais que eu entenda tecnicamente o que é Vata, Pitta e Kapha, eles são, dentro do meu ser, ele teve um desenvolvimento diferente, com influências diferentes, e ele funciona de forma diferente. E isso eu vou entender ao longo da minha vida, né? O que é o que a gente chama de Dharma. Está lá no comecinho.
né? Tá lá no comecinho do estudo do Ayurveda, tá lá na base, né? O que é o seu Dharma. Você só vai entender isso quando você começa a aplicar o Ayurveda no seu dia a dia. Então, por mais que uma pessoa terceira te fale, você só vai entender isso ao longo do tempo que você aplica na sua vida. Porque por mais que eu fale que o meu pita, quando eu estou ansioso, o meu pita vai queimar o meu estômago, o teu pita, Tita, vai ser diferente na hora que você estiver ansiosa. Ele vai atacar, sei lá, que outra parte do seu corpo, porque cada pessoa vai ter um desenvolvimento diferente. Essa é uma das partes que eu acho mais bela dentro do Ayurveda, assim. Essa individualidade que eu não gosto de perder nunca na minha fala. E tem pegando esse assunto, né? Tem pessoas assim que me falam, olha, eu sou Kapha Vata, né? Então, por eu ser Kapha Vata, parece que eles são contrários. Então, como é que eu me equilibro se um vai desequilibrar o outro? A Né? resposta... Aí... Oi, fale, desculpa. Não, então, aí é isso que eu ia te falar, né? Então, quando as pessoas vêm com essas coisas carimbadas, estereotipadas, né? Elas não conseguem desenvolver um raciocínio perante aquilo que ela é, né? Isso é uma questão que é muito bom ser falado assim numa live, porque isso é uma outra questão que todos os cursos de Ayurveda acabam passando. Muitas pessoas não sabem disso. Mas, por exemplo, grande parte do curso a gente tem que... É mais uma desconstrução do que somente uma construção. Sim. E muita gente fala, nossa, mas por que tem que falar tudo isso? Porque se a gente não desconstrói algo que foi criado em algum momento, que não tem lógica para nós no Ayurveda, mas foi criado com a nomenclatura do Ayurveda, foi criado com tudo isso. Isso acontece nos cursos de yoga. Tenho muitos amigos que dão curso de yoga e eles falam a mesma coisa. A gente, às vezes, passa horas num final de semana só desconstruindo coisas que foram construídas de uma forma muito doida, com nomes do Ayurveda, aquelas coisas de chakra, nadi, isso, as pessoas tiram, criam, faz um monte de coisa. No Ayurveda não é diferente, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Quando a pessoa vem para mim e fala assim, eu sou Pitta Kapha, aí eu falo, tá, você tá morta, porque você não tem vata, então... Né? Então, cadê o seu vata? Nós temos os 3 doshas, só que a variação deles, a distribuição deles no nosso corpo é totalmente diferente. A gente não tem como a gente não ter pita, não tem como a gente não ter vata, não tem como a gente não ter kapha. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu tenho assim, bem pouquinho de pita, assim, menos de 1%. Eu falei, então você não metaboliza nada no seu organismo, né? Porque não existe isso, gente. Quando a gente fala pita, a gente está falando de metabolismo. O metabolismo ele é presente em todos os seres humanos. Não existe eu ter pouquinho metabolismo, sabe? Quando a gente fala de um diagnóstico, a gente fala um pouquinho menos de kapha, um pouquinho menos de pita. Se fosse existir uma numeração para isso, a gente estaria falando de 0,000000000 alguma coisa assim, de mais para menos, assim, se isso existisse, só para vocês terem uma ideia. E isso já vai ser o suficiente, muitas vezes, para gerar uma doença na sua vida. Uhum. Porque é uma leve desarmonia dentro de um órgão, dentro de um sistema. Uma coisinha mínima. Então a gente também tem que ter muito cuidado na hora que a gente está expressando isso, assim, para não virar aquela coisinha, né? Eu sou Pitta Kapha com um pouquinho de vata e não sei quanto de pita na orelha e não sei o que de vata na mente, que nem existe essa conotação, e aí a pessoa começa a criar um monte de coisa. Mas isso a gente tem que trazer para o curso, essa desconstrução, a gente não tem como fugir. E tem que ser sincero mesmo, né? Faz parte. A gente brinca com tudo isso, mas faz parte da vida, né, gente? Mas a desconstrução é muito legal, porque a gente estuda e a gente acha que a gente sabe bastante coisa. Aí a gente vai para um camp avançado, que nem a gente teve com o Dr. Parta, e aí a gente começa a estudar o Ashtanga Hridaya tudo de novo. E aí você fala, nossa, vamos desconstruir tudo que você aprendeu e trabalhar de novo. E vocês pegaram um camp maravilhoso com um dos professores que eu acho mais bacana para desconstrução, que é o nosso professor, querido professor e amigo Partha Sarathy. E ele tem um processo de desconstruir e mostrar para você aquele texto sobre uma outra ótica, e que a ideia dele é essa mesmo, é provocar, mostrar que tem outras óticas sobre o mesmo texto. Eu amo isso. Porque toda vez que ele mostra isso para mim, por exemplo, que eu já tive várias aulas com ele, toda hora ele mostra um outro ângulo. Você fala, caramba, parece que não vai ter fim. Ele fala, não vai ter. Exatamente. Porque a cada momento que você vai estudar, você aprendeu novas coisas, então o seu ângulo vai ser diferente também. E é divino isso, é divino mesmo. E ali vocês suaram, né?
Mas foi muito bom. Foram 10 dias intensos de estudo, assim, chega no fim do dia, o cérebro fritou, enfim, não dá mais. E aí, dia seguinte de novo, mas o que acontece? O legal é que as coisas começam a ser digeridas a partir de um certo momento, né? Então, passa alguns dias, por mais que a gente já tenha saído e a vida continua, o trabalho continua, você ainda tá pensando naquilo, você ainda tá... E aí cai uma ficha, aí cai outra ficha, né? E é legal também a gente que estuda Ayurveda, chega um determinado momento que a gente fica tudo Ayurveda, né? Então, qualquer coisa que falam pra gente, você começa a associar uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e fala, ah, tá. Então, é uma coisinha tão simples aqui, para remediar uma situação tão absurda, uma coisinha tão simples pode funcionar. E eu acho que o mais legal também, que não é só dentro da saúde, né? Do nosso corpo ou de alguma doença que a gente venha se estabelecer, é no dia a dia, né? Então, por exemplo, poxa, então quer dizer que aquilo que é mais adstringente vai ajudar a tirar um pouco de gordura? Poxa, eu tô com uma panela que eu mediquei óleo lá, que tá toda cheia de gordura. O que que eu vou colocar ali que seja adstringente para tirar? Então, são coisinhas que a gente vai levando realmente pro dia a dia, Para tudo, né? na verdade, porque é a Pra tudo. observação empírica de tudo, na verdade. Quando a Uhum, gente entende que a gente faz parte desse macrocosmos que a gente chama de planeta, e a gente é um micro, e dentro de nós a gente é um macro de um outro micro, né? Na verdade, isso é um sem uhum. fim quase. A gente entende que a gente precisa desse macro. E aí a gente começa a viver de acordo com esse macro, de acordo com a estação do ano, de acordo com a sua idade, de acordo com a Uhum. sua realidade, respeitando as leis da natureza, respeitando a natureza também. E aí começa a entrar nesse ciclo natural do que é saudável, do que é ser saudável. No curso a gente vai ter sempre esses dois lados, né? A gente estuda, tem um momento onde que é a aplicação da Ayurveda para o nosso dia a dia e tem um momento que ele começa a se transformar, que é a aplicação da Ayurveda terapeuticamente falando. As regras são diferentes, os pontos de vista são diferentes e tudo mais, mas esses dois lados têm que andar em conjunto no Ayurveda, ele não tem como se separar. Se a gente se separa, aí a gente viraria um curso, como eu disse anteriormente, mais para informativo ou para aplicar no seu dia a dia, né? A Estou gente lendo tem uma uma pergunta pergunta aqui. aqui, ó. Podemos É do dizer que Diego. nosso país, pela diversidade, traz uma grande oportunidade de facilitar a aplicação da Ayurveda no nosso cotidiano? Deveria, né, Diego? Deveria, assim, pela diversidade do país, pelo tamanho do país, etc, etc, a gente deveria, sim, ter essa facilidade. O que a gente ainda não tem é o Ayurveda chegando a todas as classes, né? Uhum. Aí a gente teria essa diversidade muito maior, porque a gente aprenderia com também outros grupos que são espalhados pelo Brasil, outras em outros estados, etc. A gente aprenderia muito também, porque o Ayurveda traz para nós o entender do que acontece ao nosso redor. Então é muito comum, você tem vários grupos de Ayurveda no Brasil que a gente acaba tendo contatos, que eles já têm plantações em volta de onde eles vivem, já estão usando plantas locais, porque eles já estão lentamente estudando isso. E isso, na verdade, acaba virando uma bola de neve. Aqui a gente também tem o nosso, aí tem outro grupo ali, aí vai se juntando e isso vai virando uma bola de neve até que a gente consiga, a um determinado momento, usar a maior parte de suplementos do Brasil do que oriundos da Índia, que não é recomendação do Ayurveda, tá, gente? Muita gente fala, eu preciso importar coisas da Índia. Não, a gente não tem necessidade nenhuma. Ainda o Ayurveda é novo no Brasil, então a gente não vai ter absolutamente tudo. Então algumas coisas a gente precisa trazer de lá. Mas são poucas hoje até. Na época que eu comecei, era 10 vezes pior. A gente não tinha quase nada no Brasil. Hoje você encontra diversas plantas já são usadas já no Brasil, plantas brasileiras. Eu mesmo uso vários óleos que é genuíno do Brasil, por exemplo, copaíba, andiroba, plantas diversas do Brasil que nem são citadas nos clássicos, mas isso a gente tem como? No dia a dia, clínico, usando, aplicando em nós mesmos. É tudo empírico ainda e lentamente vai ter uma outra pessoa que vai pesquisar mais detalhadamente, levar para a Índia em determinado momento, aplicar num outro formato. Então, por exemplo, no começo eu não tinha uma ideia exata de pós que eu pudesse aplicar para fazer as massagens com pós de ervas.
E a gente começou a usar o café no Brasil pela propriedade do café de ser quente, de ser seco, quando ele está em pó, dele esquentar o corpo, dele gerar fricção, dele ser estimulante. E comecei a aplicar tranquilamente. E aí eu entendi as classificações, etc., da planta, de acordo com o uso mesmo, né? Já respondendo a pergunta, a classificação e qualidades dessa planta é estudado através do estudo empírico do indivíduo, do profissional. É assim em todo lugar e em algum momento alguém vai pegar essa pesquisa ou a própria pessoa vai colocar isso no papel ou alguém vai pegar isso da pessoa. Eu faço isso no meu dia a dia. A minha ação é isso, né? Eu não consigo ter essa ação dupla de fazer pesquisa também, mesmo na Aradeva estando afiliado, etc., etc., com faculdades, isso eu deixo para os alunos fazer, porque eu não tenho esse tempo mesmo. O meu estudo hoje é outro. Aí, por exemplo, no café. Aí eu tenho lá, hoje tem uma ideia mais clara do café e tal, e eu lembro que eu levei para a Índia essa ideia. E hoje você tem vários amigos meus na Índia, e índias aplicando o Duarta da com pó de café. E eles, ai, Henrique, é tão legal, porque é barato, é fácil, as pessoas, tem gente que ama o cheirinho. Foi uma grande surpresa para mim. Eu falei, não, que bacana, né? Porque o estudo do Ayurveda é esse. Por mais que a gente tenha muitos clássicos escritos, que é claro que são o nosso guia, o Ayurveda ele não para de ser pesquisado. A gente no Brasil, tem muita gente que fala, mas como no Brasil você vai fazer isso? Eu falei, gente, você vai nos hospitais de Ayurveda na Índia, tem um hospital no Kerala que eu conheço, que o pessoal, eles pesquisam plantas do mundo inteiro, tentando achar quais são as propriedades de acordo com o Ayurveda. E o estudo deles é empírico. Eles plantam, assistem a planta crescer, vê se ela vira para o sol, para o norte, para o sul, para o leste, como que é a planta, como que é o caule da planta, plantas que não existem na Índia. E lentamente eles vão aplicando até que eles falam, nossa, essa planta é perfeita, ela é anti isso, ou ela é aplicada para aquilo, porque aí no estudo é até um momento que alguém vai lá e faz o estudo dele laboratorial, que hoje a tecnologia também nos permite fazer dessa forma. Então, na Índia isso existe, aqui existe, tem vários grupos no Brasil que já fazem isso, ainda bem, na verdade, porque não tem como ficar num grupo só. A gente é só um núcleozinho, né? Tem vários outros núcleos de Ayurveda no Brasil trabalhando aí, cada um no seu rolê. Veio uma pergunta aqui. Sim. Como identifica Vipaka e Prabhava, né? Que ela perguntou sobre a classificação das qualidades das plantas, sim, e depois sim. como identificar Vipaka e Prabhava. Na verdade, o Prabhava sempre é o mais difícil para se pesquisar e tem alguns métodos dentro dos textos de Ayurveda que nos ensina como a gente fazer essa pesquisa. Eu mesmo, algumas coisas eu não segui o método, foi mais do estudo empírico, dentro clínico mesmo, que a maioria das pessoas acaba se desenvolvendo assim, tá? Isso não é nenhuma normalidade, vocês podem conversar com qualquer profissional, é assim mesmo que vai sendo. Por isso que dentro da área de saúde falar, eu vou ligar para um colega meu que já teve experiência sobre isso, é isso que a pessoa está fazendo, é nada mais do que isso. No Ayurveda também existe isso, gente. É muito comum eu ligar para um amigo meu indiano, você já teve caso assim? Já? Ele, não tive, fala com fulano. Eu falo com fulano, tive, eu usei essa planta, não está no clássico, mas olha, foi muito boa. E aí você vai ganhando conhecimento e alguém um dia vai pesquisar isso. Mas existe uma metodologia dentro do Ayurveda onde você vai fazer, por exemplo, você vai pegar uma substância nova e você tem como aplicar ela em tantas pessoas, na pele ou internamente, como a dosagem, aí você vai fazendo, aí aplica nela no verão, no outono, no inverno, é um pouco mais complexa, mas existe uma metodologia também dentro do Ayurveda. Algumas coisas, alguns alunos nossos já fizeram essas metodologias dentro do Ayurveda, que é super legal, tal, e chegaram a alguma conclusão. E lembrar que chegar a uma conclusão num artigo não é chegar na conclusão final, tá? Qualquer pessoa pode fazer uma outra pesquisa e falar, não, essa conclusão eu não concordo. E isso que é o legal, porque isso também existe no Ayurveda, tá, gente? Muitas pessoas acham que os clássicos, todos eles se concordam entre si. Nananina, não. O fato de discordar do outro faz parte da metodologia védica, que é uma coisa que eu amo e hoje as pessoas não sabem mais discordar do outro. Né? O discordar do outro te leva a brigar com o outro. Dentro da metodologia védica, discordar faz parte da vida. Eu não concordo com a conclusão que você chegou, Tita. Você vai falar, eu também não concordo com você. E isso não vai mudar em nada. São pontos de vista sobre um mesmo, alguma coisa igual. Né? Isso é muito comum no Ayurveda. Eu adoro, quando eu estou lendo um texto, eu falo, acho que eu já li isso no outro. Aí eu vou lá no outro e falo, puta, ele está falando o contrário. Que legal. Aí você começa a querer entender os pontos de vista. Isso é comum acontecer no Ayurveda e que aconteça e que não pare nunca de acontecer.
toda unanimidade é burra, né? Já dizia o ditado popular, né? Sei lá quem disse isso. Eu falo que é ditado popular porque alguém falou isso aí, é tão comum, né? Ô, Eric, e quem pode fazer o curso? Quem pode fazer essa formação? Qualquer É, pessoa que queira me estudar Ayurveda. perguntaram, me perguntaram esses dias, mas eu sou advogada, eu fiz direito, eu posso fazer uma pós-graduação em Ayurveda? A nossa pós-graduação, a gente registrou em filosofia também, para abrir a possibilidade de outras pessoas estudarem, porque, falando que foi o Nelson Rodrigues que disse que toda unanimidade é burra. Mas quando a gente pensou em registrar o curso no MEC, por que a gente pensou nisso? O curso ele é igual, ele nunca mudou, na verdade, só porque a gente registrou no MEC. Não. A gente registra no MEC porque é uma forma de dar uma validade melhor para o certificado de vocês, senão o curso sai como curso livre, porque ainda não existe uma regulamentação da profissão. Então isso é muito comum ser feito no Brasil, em diversos países, que é uma forma dos cursos também eles irem se adequando às normas, às normativas brasileiras. Para quem não sabe, é por isso que muitos cursos, né, os cursos de acupuntura, para quem não lembra, foi a mesma coisa. Né? Tinha os cursos livres, depois se transformaram em pós, e hoje já tem bacharelado, né? Em MTC no Brasil. Então é uma tendência a Ayurveda crescer. Então a gente fez questão de também registrar em filosofia, porque primeiro, a gente entende que o Ayurveda, a base dele é filosofia. A gente não pode perder a base do Ayurveda, que é o ensino de se pensar livremente, né, vedicamente falando. Então a base está na filosofia. E isso também proporciona que outras pessoas possam estudar Ayurveda, independente da área que você é. Porque o curso de Ayurveda, ele é feito para qualquer pessoa que queira estudar Ayurveda. A Ayurveda não é exclusivo para ninguém. O Ayurveda é exclusivo para quem quer estudar Ayurveda. Né? Então, qualquer pessoa é capaz de estudar Ayurveda, portanto, que você queira. Sabe? Queira estudar bastante, porque estudar Ayurveda não a gente fala muito isso, né, nos cursos, quando o pessoal vai fazer inscrição, fala, tem certeza? Você quer mesmo estudar? Porque você vai estudar pra caramba. Não tem como aprender Ayurveda lendo livro que vende na cultura. Com todo respeito, aqueles são livros informativos, são livros pro leigo, sabe? Tem muito livro na cultura siciliana, que aí são bons pro leigo. Quando se você quer estudar profissionalmente, aí você tem que estudar no Ashtanga Hridaya, pegar o Charaka, que são os textos clássicos, pegar Vasantulad, comparar, pegar outro autor, comparar. Aí vai vir um professor, vai trazer artigo científico para ler, para estudar, para fazer resumo. Tem que fazer, tem que estudar, tem que fazer lição de casa. É vídeo pra caramba, porque você está estudando para se tornar um profissional. Então, independente de qual é a sua formação prévia, se você quer estudar Ayurveda, a primeira coisa que você tem que falar para você mesmo é que você quer estudar Ayurveda. Ponto. Independente de qual é a sua origem. Eu acredito que qualquer ser humano é capaz de aprender Ayurveda, portanto, que queira. Que tenha possibilidades, é claro, porque a gente sabe que o Ayurveda ainda depende de possibilidades financeiras para se estudar no Brasil. Né? Infelizmente, os custos são muito altos, então a gente ainda não tem preços tão módicos. Quem dera um dia a gente poder, né, ter uma estrutura que a gente possa proporcionar até de forma mais em conta, mas a gente não tem essa possibilidade ainda. Mas ele serve para qualquer pessoa. Eu costumo dizer que ele serve desde porque muitas pessoas já me questionaram, mas até uma dona de casa, eu falo, mas o que tem a dona de casa? Ué? Ela não tem cérebro, ela não pensa, ela não tem capacidade de estudar, então ela tem, se ela quiser estudar Ayurveda, ela pode estudar Ayurveda. Né? Porque isso já foi questionado para mim, já. Até me questionaram em sala de aula. Assim, foi um absurdo, é claro, mas tipo assim, às vezes eu me sinto estranho numa sala de aula, tem uma pessoa, um médico e uma empregada doméstica. Eu falo, você tem que agradecer essa diversidade em sala de aula, porque é isso que faz a gente crescer muito mais em nome do Ayurveda, porque a gente vai ouvir a mesma coisa, mesmas explicações de pontos de vista totalmente diferentes. Porque a Ayurveda é para todo mundo, gente. A gente não pode falar que a Ayurveda é só para uma área, só para outra. A Ayurveda é para quem quer conhecer a vida, quem quer entender sobre a Eric, vida. a gente tem 8 segundos. Meu Deus do céu, tchau, gente. Beijo, obrigado. Prontinho, voltei. Voltei. A gente estava falando da questão que é para todo mundo, né? O estudo do Ayurveda, sabe? Se todo mundo pode estudar Ayurveda, para quem que é o Ayurveda. Eu falo em nome do Naradeva nesse caso, porque toda a equipe tem a mesma ideia. Todo mundo de nós acreditamos que qualquer ser humano é capaz de estudar Ayurveda. Basta querer. Basta querer mesmo. A gente é a favor do Ayurveda totalmente livre e pleno no Brasil.
Você sabe que hoje, né, eu vim da indústria automobilística, fiz isso a vida inteira, e hoje que eu trabalho com Ayurveda e yoga e tal, e eu penso assim, nossa, se antigamente eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento, né, sobre conhecimento, autoconhecimento, ou até mesmo sobre Ayurveda, eu ia entender as pessoas de uma forma completamente diferente. Pessoas que estavam comigo naquelas reuniões, naquela, né, definição de projeto automobilístico e precificação, aquela coisa da indústria, assim. E aí eu quebrava a cabeça e me disponibilizava com algumas pessoas, mas se eu entendesse de Ayurveda naquele período, eu acho que eu ia entender muito mais as pessoas. E o meu processo ali ia ser muito diferente, né? Com certeza, com certeza. O Ayurveda não é só técnica, né? E vem um pouco nessa pergunta aqui, ó, nessa colocação que foi feita pela Ana, né? Estudar o Ayurveda também implica em praticar a Ayurveda na sua própria vida. Exatamente. Esse me parece o maior desafio por causa das realidades que cercam as pessoas. É aí onde que é o ponto importante que a gente estava falando. A gente muitas vezes entende de Ayurveda de uma forma muito distante de nós. E o Ayurveda não está distante. Quem está colocando o Ayurveda distante somos nós mesmos ao criarmos Uhum. regras e ideias muito doidas do Ayurveda. O Ayurveda é uma vida simples. Quando a gente entende que o Ayurveda, na verdade, não são técnicas, é a forma de pensar a vida fica muito mais simples e qualquer pessoa é capaz de aplicar o Ayurveda. Eu falo isso sempre abertamente, porque o Ayurveda também, às vezes, parece que ele está numa distância tão grande, nossa, que a gente nunca vai pegar o Ayurveda. O Ayurveda está nas coisas simples da vida. Quando você vai ler um texto, por exemplo, quando você vai falar sobre rotina saudável, aqui o texto eu dei aula ontem, está aqui na minha mão. Você vai falar de rotina saudável, que é esse textinho pequenininho aqui, só para falar de rotina. Quando ele se preocupa, por exemplo, em você não esquecer de sair com um guarda-chuva, uma sombrinha, porque no Ayurveda se preocupa com excesso de sol nos olhos que podem prejudicar. A gente não está falando somente de uma questão assim de comer orgânico, de comer coisas de pita kapha, de comprar ervas da Índia. Não. O Ayurveda é aplicado da forma mais simples possível, como, por exemplo, acordar próximo do sol nascer, sabe? Dormir no mesmo horário todas as noites. Isso qualquer pessoa pode fazer, sabe? Portanto, que se ela se organize dentro das suas possibilidades, é claro, sem exagerar muitas coisas, entendendo a sua realidade. Porque muita gente fala, pô, Eric, eu trabalho pra caramba e não posso acordar 4h30. Não acorda. Você tem que dormir mais? Acorda dorme mais um pouquinho. Isso é bom senso também dentro do Ayurveda, É. sabe? Então, o Ayurveda ele está muito, muito mais ligado nessa simplicidade, assim, que a gente não pode esquecer. Eu vi, não sei se você viu, eu participei de um projeto com o Emicida, Uhum. chamado Amarelo Prisma. E é bem bonitinho que tem uma pessoa que participa, uma profissional, a Bruna, uma nutricionista, e ela fala uma frase muito bonitinha, que ela fala assim, a gente não precisa de alguma coisa assim, né? Dinheiro, a gente não precisa de posse, alguma coisa assim para comer. Eu ando nas ruas reconhecendo as punks e vou pegando e construo o meu almoço. Eu achei isso de uma simplicidade tão grande e real, porque a gente parou de entender o que a gente pode comer. A gente acha que o que a gente pode comer é só o que está no supermercado. Também a gente pode comer o que está lá. Mas tem muitas outras coisas nas praças, em todos os lugares simples que a gente parou de ver. Antigamente, no bairro que tem o Instituto, eu morei ali durante a minha vida inteira, agora que eu vim para Piracaia, era muito comum eu ver uma coisa que eu fui perdendo de ver, você pegando os mais velhos nas praças, pegando fruta das árvores, recolhendo folhinhas para fazer banho de não sei o quê. Isso aos pouquinhos foi se perdendo. E essa forma popular, eu vou colocar entre aspas, porque é a forma que é colocada, que eu não chamo de popular, que eu falo que é a forma da população, na verdade, a Uhum. forma nossa mesmo, nunca foi popular, porque popular se divide como se fosse uma coisa diminutiva, né? Menor. Né? Não é, não. E é essa forma que ainda existe em muitos locais, e é essa forma que é o Ayurveda. É a gente entender que a medicina e a saúde está em todos os lugares. Por exemplo, para nós, como a gente entende o Ayurveda hoje, qual é o remédio para o problema que a gente tem hoje de vírus no mundo? A gente entende no Ayurveda que o remédio hoje é você se isolar. Então, o entendimento até do que é remédio para nós é diferente. Remédio não é só que a gente toma ou que a gente come. As nossas ações também são remédios muitas vezes. Uhum. Nesse momento, o remédio é esse. Você tem que se isolar o máximo possível e tentar ter uma vida
tendo o menor contato com outras pessoas possíveis. Nesse momento é isso que a gente está vendo na maior parte do mundo, né? Então, o remédio também está nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, o Ayurveda, eu acredito que o Ayurveda serve para tudo e para todos. Portanto, que a gente saiba colocar o Ayurveda como é possível para a vida de cada pessoa. Pessoas que vão ter mais facilidade, outras pessoas que vão ter menos, por diversos motivos. Pode ser por trabalho, agenda, sociedade, grau... com o que mais? Estilo de vida, depende de onde você vive, quanto tempo você trabalha, ganhos, perdas, aquela coisa toda que a gente tem que levar em consideração. Uau, eu falo muito, já foi mais 1 hora, eu não estou acreditando isso. Nós passamos aí um pouquinho, mas se você puder só me dar mais uma resposta de uma pergunta. Claro, pode perguntar, fica à vontade. Como que nasceu o Instituto? O Instituto nasceu em 1994. É uma história quase tragicômica, né? Porque foi muito trágico aquele momento, para quem não viveu. Eu era moleque. Ali, de 90 a 92, a gente teve aquelas eleições no Brasil, né? E quem ganhou foi o Collor, para quem não lembra. Para quem nasceu depois, só informando historicamente, o tio Eric, agora a gente já começa a falar assim, né? Para o pessoal que está chegando. Então, o tio Eric vai contar uma historinha para vocês. Bem simples isso, vamos lá. Teve aquele momento que o Collor confiscou o dinheiro da poupança, aquela coisa toda que todo mundo sabe que aconteceu historicamente. Para quem não sabe, vai estudar a história do Brasil, que é importante, porque é esse país que você está vivendo nesse momento. E ali a gente tinha, até aquele momento, a nossa família ela tinha uma fábrica de sapatos, botas, calçados e tudo mais. E a gente estava vivendo muito bem, muito tranquilo naquele momento. E o Collor abriu as importações, aquela coisa toda, e a gente trabalhava com couro, com outras coisas, mas a minha mãe sempre foi praticante de yoga, dava aulas de yoga já, etc. E aí o que aconteceu com muitas empresas, e foi o que aconteceu com a nossa também, teve um momento que a gente quebrou, a gente não aguentou, né? A gente não quebrou logo no começo, a gente quebrou um pouquinho depois que aconteceu isso com muitas empresas no nosso ramo, porque os chineses entraram no Brasil naquele momento e não deu para disputar valores. Até aí tudo bem. Aí fechou tudo e um olhou para a cara do outro em casa e tipo, e aí, o que a gente vai fazer, né? Mas o meu pai e minha mãe, naquele momento. E minha mãe foi muito direta e reta, ela falou, vamos fazer o que a gente ama e é o que eu sei fazer e é o que eu vou fazer de coração. E vamos na ideia inicial não era nem abrir um instituto de cultura hindu, nada disso, era abrir tipo um centro espaço holístico, e foi o que a gente fez naquele momento, que era o que a gente tinha de ferramenta, na verdade. Isso foi em 1994. Sabe, é uma outra era, gente, totalmente diferente, sabe? Se comunicar com a Índia era via carta, demorava 3 meses para chegar, 3 meses para vir quase. Era uma doideira, tinha que enviar dinheiro escondido para poder mandar o livro. Trazer indiano era extremamente complexo. A gente abriu um instituto, por exemplo, existia já muitas escolas de yoga, e tinha as brigas das escolas de yoga, a gente não entendia nada que estava acontecendo. Até hoje acontece isso, mas hoje a gente sabe mais ou menos como que é cada grupo, quem é quem, etc. Mas pra gente o começo foi muito doido, assim, porque a gente não sabia mesmo. E aí a família trabalhando ali, hoje o instituto que existe ali, sempre foi lá, na verdade, mas quem que já foi no instituto, na verdade, aquela parte de loja, o instituto era só aquilo, gente, não tinha mais nada do instituto. Era alugado a parte de baixo, porque a gente não conseguia gerar lucro, e nem existia a parte de cima, depois que a gente foi ajustando tudo. E a gente começou a colocar no instituto o que a gente ama, o que a gente sempre gostou de fazer e estudar. A gente começamos a chamar amigos para trabalhar lá, e muita gente trabalhou lá, muita gente hoje que tem seus próprios espaços, suas próprias escolas, fazendo trabalhos lindos, né? Passaram pelo instituto em algum momento. O instituto também tem essa história que eu gosto muito, e hoje a gente faz isso através da rede social, né? A gente pega aí ex-alunos, amigos e tudo mais, e o Instituto tem essa coisa também de dar uma alavancada em alguns trabalhos que eu gosto bastante. Eu acho que é um trabalho social importante também, sabe? Você colocar no meio, assim, apresentar a comunidade, assim, profissionais bacanas e gente legal. E aí o Instituto surgiu assim, aí a gente foi crescendo, o Ayurveda meio intrínseco na nossa vida, o Yoga era muito mais forte naquele momento, claro, e o Ayurveda foi aparecendo, foi fazendo curso, apareceu aqui, apareceu acolá, foi fazendo parcerias e só foi crescendo, e aí foi indo. E aí
é um sem fim. E aí teve um momento que a gente sempre gostou mais da Índia. A nossa questão sempre foi a Índia e sempre foi indiscutível isso. Eu não sei explicar. Muitas pessoas falam, Eric, é de outras vidas. Eu falei, gente, não tem ideia do que é. Porque eu não gosto nem de ficar pensando nisso. Eu falo, gente, eu não quero criar uma ilusão, eu só sei que eu gosto. E eu amo aquele local, e a minha família a mesma coisa, e todo mundo. E a gente vai estudar aquela cultura, aquela sociedade, o yoga, a medicina, o sânscrito. E foi isso que é a ideia do Instituto. É se transformar num instituto particular. Hoje, ele é particular, ele é familiar, na verdade, né, com uma equipe maravilhosa, que abraçou a ideia de como a gente trabalha. A gente tem um método um pouco diferente de trabalhar, algumas pessoas não se adaptam, outras pessoas se adaptam, e tudo bem, é normal também, isso é bem comum, né? Mas a gente tem algumas formas de trabalhar meio diferentes, assim, que eu gosto bastante de ver, assim, todo mundo ganhando legal, sabe, e tudo mais. A gente tem uma forma diferente, assim, dar essa oportunidade para os alunos também, a gente vê ali, ó, vem para cá, vem aqui, olha aqui, sabe, faz aqui e tal. A gente sabe que a família, na verdade, é a família que vai aumentando, sabe? Que é o caminho para todo mundo mesmo. Isso é bastante importante. E é isso, assim. Ai, que Aí na legal. Aradeva foi crescendo, crescendo, e eu fui junto, Que praticamente. legal. Qual Qual seria essa seria? forma diferente? Do que, Pedrita? Que a gente falou bastante coisa. Às vezes, é que às vezes vem a pergunta e às vezes a gente já passou do assunto, sabe? Isso acontece nas lives, gente. Se você falar do que é, a gente responde, não tem problema não. Mas o Naradeva surgiu com essa intenção. A nossa intenção no começo, Tita, era só, na verdade, divulgar a cultura, né? Era só divulgar a cultura mesmo. E aí foi surgindo o curso, atendimento, e a coisa foi crescendo, e de repente uma amiga nos ofereceu um MEC, olha, a gente tem uma faculdade, falou, como assim um MEC? Meu Deus, e vocês? Como assim vai aparecer um MEC do nada? Vamos formar o MEC, aí pegamos o MEC, e uma doideira, e criamos os cursos de pós, penamos muito, aprendemos muito, erramos muito, é assim que funciona, né? Ah, ela está perguntando a forma diferente de trabalhar. É no dia a dia, Pedrita, né? Isso. Pedrita. Eu creio que cada instituto, cada escola e cada instituição, vamos melhor dizer assim, tem uma forma diferente de trabalhar. Assim eu espero que as pessoas tenham. A gente tem um método um pouco diferente, que é a questão de todos entenderem a sua responsabilidade, entender que numa equipe ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem a sua função, e que é aquela velha história, assim, a gente entende que se um falha, todos estamos falhando naquele momento. Uhum. Então, um vai sempre auxiliando o outro, dando a mão, e assim a gente vai indo e tentando achar soluções também em conjunto, né? Então, por exemplo, a gente até agora estão me perguntando, né? São Paulo está reabrindo e as pessoas estão perguntando, e aí, o Naradeva vai reabrir? O Naradeva vai reabrir depois que toda a equipe se sentir confortável. Então, há uma conversa entre nós para, e aí? Chegou o momento? Chegou. Foi a mesma coisa como a gente fez na questão de fechar. Né? Vamos conversar entre todo mundo. E aí, o que vocês acham? Eric, acho que está na hora. Eric, acho que está na hora. O outro, fulano, falando, legal, tá, ok, vamos trabalhar. Porque senão fica tipo o Eric e as outras pessoas, e é uma coisa que me incomoda muito também. Né? Eu sofri muito com E isso, isso, a minha parte não, mas pessoal. isso também diz o que a gente falou lá, que eu comentei no começo, a proximidade que o aluno tem com o professor, porque é uma Assim, equipe, né? Quantas vezes a gente já se falou e você me respondia, Tita, peraí que eu tenho que conversar com toda a equipe primeiro e depois eu claro, te dou uma claro. resposta, né? É bem legal, isso é bem interessante, porque a hierarquia não fica de uma forma de cima para baixo, né? Ela vai acontecendo, a equipe vai trabalhando de uma forma horizontal, isso é muito legal. Porque sempre foi uma das minhas maiores preocupações, e isso, na verdade, a gente desconstruiu, eu desconstruí na batalha, que ainda vai acontecer, normal, mas hoje diminuiu muito, porque teve uma época que as pessoas, eu sou aluno do Eric, aluno do Eric. Eu falei, não, você é aluno do Naradeva, porque a gente tem professores maravilhosos, eu aprendo com eles, eu faço aula com Uhum, eles. Sabe, vai ter uma aula do Badri sobre fitoterapia, eu conheço fitoterapia, mas não tão profundamente quanto ele se uhum. aprofundou. E eu vou assistir a aula dele, eu vou aprender, sabe? Isso pra gente é muito importante. Então a gente aprende com todos. Isso foi uma coisa que eu fui penando, sabe? Eric Schultz, eu chegava assim, não, você não estudou comigo, querido, você estudou com vários professores, sabe? Então é a escola, né? E porque é uma questão de respeito para com todos também da equipe. Eu tenho esse respeito sempre, sabe?
porque eu sei que todos têm por mim também. Então, acho que... E eles se sentem confortáveis, porque sabem que sou eu que vou ficar batendo dessa tecla toda hora. Né? Falo, não, você estudou no Mas isso, Naradeva, são vários né, professores. é, é tão legal assim, porque, por exemplo, eu como estudei no Naradeva, né, estudei com o Badri, estudei com o Kamala, com o Gilberto, enfim. E aí, poxa, eu tenho uma formação de yoga aqui, e aí eu vejo o quanto do Ayurveda é importante que um profissional do yoga saiba para poder trabalhar com aqueles alunos, ou com aquele grupo de Também. aluno, ou com uma questão de yoga terapia, enfim. E aí tem professores do Instituto Naradeva que são professores da nossa formação, né? Como o Kamala deu uma aula muito bacana sobre Agni. E ele vai voltar em Exato. outros módulos, porque como é importante o professor de yoga entender o que é o Agni para poder trabalhar aquilo nos alunos, enfim, né? Isso é muito legal. Eu Eric, foi até, muito bom. você falando isso, eu lembrei até de uma frase que amanhã até vou bater papo com ele aqui no Naradeva também, com o Osnir, que é um professor de yoga. Uma vez eu fui fazer Uhum. uma entrevista com ele, eu perguntei para ele por que você quis estudar Ayurveda. Ele falou que ele tinha visto uma frase do Vasant Lad, que o Vasant Lad fala que, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas vou tentar dar o contexto, que um professor de yoga que nunca estudou Ayurveda, ele não é um professor de yoga completo. Você não precisa, é mais ou menos isso, alguma coisa assim. Que você não precisa ser um profissional de Ayurveda, mas a gente entende como funciona o Ayurveda. Isso é o suficiente para você aplicar no seu dia a dia, né, dar uma dica ou outra para um aluno, etc. É aquilo que eu falei. Aí, formação profissional é uma outra história, né? O Tá Osnir bom? Cugenota, de São Caetano, Exatamente. Amanhã a gente vai conheço. bater papo com ele. A gente estava programando esse ano para ele vir para cá também, né? Que Para dar legal. uma iniciação em crias, mas ainda a gente estava programando isso para o segundo semestre, mas eu não sei como é que vai ficar por essa questão dessa pandemia toda. Mas é um mundo, né? O yoga, a Ayurveda é um mundo que a gente vai se conhecendo, vai entrando um com o outro e assim vai, né? Como a Ayurveda e o Vedanta, né? Que alguém comentou aí, mas é isso mesmo. Muito legal. Muito legal. Então, em breve você está aqui, né, Em Eric? breve a gente está aí, agora a partir de agosto, a gente começa a turma em Resende. As inscrições estão abertas, estão aí no site, vocês procuram nos links aí, tanto do Atma Vidya quanto do Naradeva, tem um link lá, aí você pode ir direto no curso, ver ali se você quer fazer, como que você quer fazer, aí entra em contato lá com a equipe, o pessoal vai estar respondendo, aí tem todos os compromissos, etc, etc, que é bastante importante, e em agosto a gente começa a turma aí, com certeza. Com pandemia ou Que sem pandemia legal. a gente vai começar, porque agora é assim, né? Se já tiver liberado, a gente está pessoalmente. Se não, vai ser online e assim a gente vai adaptando a vida, né? Ah, quem perguntou, quem comentou foi a Fabiana. A Fabiana, ela já está inscrita, né, na nossa formação. Ela é do Rio e ela está com Covid, inclusive. Uau! Se E cuide, aí ela cuide-se. até comentou comigo hoje, e eu falei, calma, tá tudo certo, a gente vai começar, mas você precisa se recuperar desse Covid aí. Até fica o convite para todo mundo, até vocês conhecerem outros professores, que a Tita vai estar trazendo os outros professores do corpo docente para bater um papo, assim como fizeram comigo. Uhum. Vocês podem ir conhecendo eles aos pouquinhos. E também, na semana passada, na verdade, na segunda-feira, o professor Badri deu uma live fantástica sobre falar de Uhum. Covid, quais são as especiarias que o Ministério do Ayush lá na Índia estão recomendando para a gente usar no nosso dia a dia para aumentar o sistema imunológico, para fortalecer o nosso organismo. Então, recomendo, caso vocês queiram, procura no YouTube, tá essa palestra. Além de vocês até conhecem o professor Badri melhor, para quem não conhece ainda, né? E eu sempre indico também para quem quer entender um pouquinho mais do que é Ayurveda e ainda tem dúvida se quer estudar Ayurveda ou não, no site do Naradeva tem o curso online gratuito de introdução à Ayurveda, né? Então, eu acho sempre importante fazer, E esse curso, né? você Para sabe que saber onde... a gente criou esse curso, eu criei, a primeira ideia era para auxiliar os nossos pacientes.
Aí começou um paciente a falar assim, eu posso mandar para minha amiga? Eu tenho uma outra amiga que não sei o quê, eu tenho não sei o quê. E aí a gente foi aumentando e a gente abriu para todo mundo e acabou virando um curso com uma carga horária gigante, onde tem aulas minhas e eu acabei entrevistando outras pessoas, convidando também. A mesma coisa que a gente faz hoje nos bate-papos com vários profissionais de outras escolas, a gente fez um gratuito naquele momento, né? A ideia foi essa também. Eu não vou parar de fazer isso, eu acho legal isso, é bem bacana. É Assim. muito legal, muito legal. Bom, então em Tá bom? agosto a gente começa, semana que vem, na quarta-feira, a gente faz mais uma live com alguém da equipe, né? E o Ayurveda para todo mundo, né? Se você tem preocupação, tenho filho, não consigo fazer, não... é um fim de semana por mês, né? Dá para, se você faltou algum módulo, dá para fazer uma reposição, de repente em São Paulo, dá pra gente pensar nisso, né, Eric? Claro, isso aí é o mais tranquilo, na verdade. Uhum. Mas não deixem de fazer porque é oportunidade única na nossa região, né? Uma oportunidade única na região, eu não sei se já teve na região algum curso do gênero, mas eu acho bem importante, ali fica numa região que as pessoas ou tem que, como você falou, vir para São Paulo não, que eu não estou mais em São Paulo, ou ir para São Paulo, ou ir para o Rio, né? A gente está falando de capitais para fazer os cursos, e agora a gente chega com um curso aí nessa região que abarca várias cidades em volta aí, se vocês conhecerem alguém que se interessa, dá aquela compartilhar, marca a pessoa aí e fala aí, ó, assisti a live e gostei. Assisti a live e não gostei, também tá valendo. Tá valendo. Legal, Eric, obrigada, viu? Obrigada Obrigado aí querida. pelo papo, foi muito bom. E a gente vai conversando. Lembrando que quarta-feira você vai voltar com outro professor ou professora, né? Vai ver aí como que tá o cronograma de todo mundo para ir você batendo papo com todo mundo, né? Isso, e eu combinei também com o nosso parceiro a Rádio Real FM, que quarta-feira eu tenho uma participação na rádio toda quarta-feira, né? E a próxima quarta a gente leva você, ao vivo. Beleza, estaremos ao vivo na rádio. Então tá bom. Obrigada, Eric. Obrigado, beijo, gente. Obrigado pela presença. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.